Amém, irmãos? Vamos para o nosso terceiro sermão em Sofonias. Sofonias 1, do verso 7 até o 18, tá, irmãos? Que Deus nos dê graça em tudo que vamos falar aqui nessa noite. É um texto maior do que o de costume, irmãos. Vou tentar aqui, com a graça de Deus, falar tudo que tem que ser dito aqui para nós hoje, nesses versos aqui, tá, irmãos? Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram agora? A última canção? Vocês lembram que vocês cantaram? Lembra? Todo mundo lembra? Abre aí, abre. Abre aí. A última canção. A última parte. Pronto. Quão filho de seu lar saudoso eu quero ir. Nós cantamos isso. Cantamos ou não cantamos? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Cantamos isso, cantamos? Sua vinda ao mundo é certa. Quando? Não sei. Mas ele me achará alerta. E para o céu eu irei. A frase que eu quero conectar aqui para nós é essa antepenúltima. Mas ele me achará alerta. O texto de hoje, meus irmãos, o texto de hoje, ele tem essa implicação. O título do nosso sermão hoje é o Dia do Senhor. E, de fato, é um grande alerta de Deus para nós. Um grande alerta de Deus. Aqui, em todas as exposições que eu já fiz aqui, principalmente no Antigo Testamento, todas elas, meus irmãos, e todas as vezes que eu falei sobre isso, eu sempre relacionei o Dia do Senhor ao Mateus 24, que é o mais conhecido, o sermão profético do Senhor. Onde lá há um chamar de Deus para que a gente preste atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, porque sinais serão dados, ou seja, alertas. Quem aqui já foi em cinema, não é? Quando vai começar o filme, apaga todas as luzes, mas fica lá uma luz lá de saída de emergência, fica aquele alerta lá. E aí todo mundo que tem um raciocínio sabe se acontecer alguma coisa, fogo, por exemplo, dentro do ambiente lá do cinema, é para aquela porta que você vai correr. Não é não? Aquele alerta ali chama atenção. Eu não vou dizer de todo mundo, mas a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessa, quando eu entro no cinema, eu já procuro saber onde é que está a portinha, entendeu? Que se der uma zebra aqui, pego o meu pessoal aqui e vou em busca daquilo que eu tenho como alerta. Então, tudo que eu falei, e vou continuar falando aqui, e se você já leu o texto, você sabe o que eu vou dizer. Deus nunca brincou de ser Deus. Nunca brincou. Nunca brincou.
Deus sempre levou a sério a questão de culto a Ele, tanto no sentido formal, como esses aqui, que nós vivemos aqui toda quarta-feira, todo domingo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, é um culto formal a Deus. Mas nós já aprendemos que culto a Deus é a nossa vida, o nosso respirar, o nosso comer, o nosso andar. Tudo é culto a Deus. Tudo. E não é só do cristão, não. É de toda a criação. Mas, logicamente, que nem todos levam em consideração a Deus, e nós já vimos isso aqui. E vamos ver de novo. Mas o ponto de alerta é, nós cantamos aqui, como passarinho eu desejo voltar, eu quero ir para o meu ninho. E a referência aí, a implicação aí é voltar para o nosso lugar de origem, de segurança, que é o seio do Senhor, né? Onde, de fato, nós estaremos seguros para sempre. Mas não vai ser, a gente canta a canção é legal, mas não vai ser uma coisa fácil de se viver. Porque quando a gente olha para o Mateus 24, não dá para ser preciso em calcular como é que as coisas vão acontecer. Mas os textos que se referem à volta do Senhor, o dia do juízo do Senhor, ele sempre é de juízo de castigo, de juízo de destruição, e esse, no final, vai ser um juízo de destruição e de redenção. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, irmão. Não sei se vocês estão me entendendo. As estruturas vão ser abaladas. A terra, a criação, ela vai tremer quando o Senhor Jesus voltar. E o texto de hoje é visto, pela maioria dos comentaristas, como um hino da vingança, um hino da ira de Deus, um hino da justiça consumadora de Deus. De todos os profetas que falam do dia do Senhor, a maioria dos comentaristas veem aqui em Sofonias um hino, precisamente do verso 14 até o 18, mas que o verso 7 até o 13 também está contido. Então, é um alerta, meus irmãos, é um alerta, sabe? Uma das maiores coisas que a Bíblia sempre chama a responsabilidade daqueles que o Senhor salvou é estar diante do Senhor com temor, e não é medo. Já aprendeu isso? É com reverência, é com respeito, é com devoção, não com religiosidade, não com falsa modéstia, mas dizendo para Deus aquilo que Ele sabe, que nós sabemos que Ele sabe, que nós somos pecadores. Agora, nesse momento, meus irmãos, centenas de milhares de milhões de pessoas estão indo para a igreja, para a presença de Deus, requerendo muitas coisas de Deus: saúde, prosperidade, livramento, um monte de coisa. Mas não consegue se enxergar a necessidade de arrependimento. Arrependimento. Se todas as vezes que o povo de Deus se aproximasse dele com um pesar de arrependimento, pecaríamos bem menos. Se tivéssemos o senso de justiça de Deus, de castigar, se tivéssemos a consciência da iminência da volta do Senhor Jesus, nós viveríamos um cristianismo muito mais luz do que costumamos viver. Então preste bem atenção nesse texto. É um alerta, meus irmãos. Paulo, há 2000 anos atrás, já pregava como se Cristo fosse voltar no outro dia. A gente não pode se acostumar com esse mundo. Esse mundo vai ser destruído, mas não por guerras humanas, mas pelo próprio Deus. Esse Deus aqui, que se manifesta desse jeito aqui, irmãos, a partir do verso 7. Olha aí. Depois eu digo como é que eu vou separar 3 pontos aqui para a gente, do verso 7 ao 18. Mas vê se você consegue entender aqui as nuances. Verso 7. Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos que se vestem como estrangeiros.
Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados, as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, um dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, de trevas e escuridão, de nuvens e densas trevas. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Oremos. Senhor, por misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa ter medo, como o mundo deveria ter de Ti. Mas, Deus, que a palavra de hoje faça aquilo que nós necessitamos e precisamos, que seja feito em nossos corações. Abençoa cada um desses irmãos aqui, Deus. Que a Tua palavra chegue ao seu coração, não como pessimismo, não como um medo sem sentido, mas com uma profunda certeza que Tu és um Deus que não tolera pecado. Tu és um Deus que pune a injustiça. Tu és um Deus que quer o reconhecimento da Tua glória por tudo e por todos. Deus, dai-nos um coração temente a Ti, reverente, devoto a Ti. Perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Não nos deixa viver nesse mundo à base do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos planejamentos, dos nossos desejos, mas tão somente segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua mão de provisão seja percebida não segundo as nossas vontades, mas segundo a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Deus, que haja um derramar de quebrantamento no meio do Teu povo, aqui, começando por nós, que possamos ter essa percepção desse sinal que Tu tem falado aqui, diariamente, nos nossos cultos. Nos faz dar atenção para isso, Senhor. Nos faz ser grato, por mais pecadores que sejamos, que o Senhor tem nos conduzido a viver um culto verdadeiro a Ti, a compreender a Tua palavra como deve ser compreendida. Abençoa cada um desses irmãos, da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído, que todos saiam com seus corações aquecidos e cada vez mais confiantes em Ti, cada vez mais desejosos de viver para Te agradar, cada vez mais fortes e convictos que não devem, em hipótese alguma, amar as coisas deste mundo, temer as coisas deste mundo, mas tão somente a Ti, Senhor. Sê conosco agora, Deus.
Em nome de Jesus é que eu te rogo e te peço. Amém. Como é que eu divido o texto aqui, irmãos? Você perceba que é um texto duro, um texto difícil, mas necessário. Primeiro, do verso 7 ao 9. O dia do Senhor, ele é feito, porque é santo e inescapável. Esse dia do Senhor é santo e inescapável. E não só isso. Ele é justo e inevitável. Inescapável, inevitável. E aí, do verso 14 ao 18, ele é terror. Ele é destruição. Essa é a divisão do texto de hoje, meus irmãos. Esse é o alerta do Senhor. Por que que ele faz isso? Por que que eu digo faz? Porque eu estou usando o presente, ele faz, e não no passado. Porque é o mesmo Deus do passado. E lembre-se, quando você estiver meditando nas coisas de Deus, nunca esqueça, Deus é atemporal. Deus é. Deus faz. Entendeu? Ele nunca parou de ser o que ele é. Ele nunca parou de fazer o que ele sempre fez. No caso aqui, a sua mão de santidade, de justiça, de destruição. Perceba que o profeta Sofonias, ele está dizendo, agora de forma muito mais visceral, o que nós lemos aqui no começo do nosso culto. O que Jeremias deixou registrado. Meus irmãos, imagine você um pai, ou uma mãe, família. Você tem 12 filhos. Você está criando esses seus filhos. E você diz para eles, sempre, eu nunca vou deixar faltar nada para você. Eu vou cuidar de você. Todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Agora eu quero uma coisa de você. Eu quero uma coisa de vocês. Aí você vai lá e faz os seus mandamentos. Eu quero que você me honre. Eu quero que você se reverencie a mim. Eu quero que você leve em consideração tudo que eu ordenar, que você obedeça, que você se submeta. Porque se você não fizer isso, eu vou lhe castigar. Aí os seus filhos, 12, nenhum deles faz o que você determinou. Nenhum deles. Mas ele tinha dito para você que jamais abandonaria vocês. Jamais arrancaria vocês dele. Mas seus filhos não fazem o que você manda. Desobedecem. E nesses quesitos, eu quero um dia me reunir com vocês e vocês cantem para mim, vocês ofereçam sacrifícios para mim, para que eu seja honrado e glorificado e que outras famílias entendam que não existe um pai melhor, um pai maior, um pai mais poderoso do que eu. E aí você, os seus filhos não fazem nada disso com você. Mas você tem uma aliança com eles para não quebrar. Aí você chega no dia que foi prescrito para você louvar, adorar o seu pai. E você chega só pedindo a ele, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Em nenhum momento você para pensar que está em ofensa com ele, que você requer o perdão dele. Você chega simplesmente e diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E você não leva em consideração quem é ele de fato para você. Você está olhando, você está se relacionando com outros pais. O que você sentiria se você fosse o pai? O que você sentiria? Meus irmãos, foi isso que o povo de Deus, nós, sempre fizemos com ele. As pessoas têm a mentalidade de chegar na igreja e louvar a Deus, mas louvar a Deus querendo sempre alguma coisa em troca.
Não para pensar assim, eu vou chegar na igreja humilde, eu vou me arrepender pelos meus pecados que eu sei que ofendi a Deus. E se Ele quiser, tipo a parábola do filho pródigo, se Ele quiser me aceitar, não, a gente chega empoderado, achando que merece alguma coisa. Nada melhor do que ouvir um negócio desse aqui. Cada dia mais eu vejo o evangelho se diluindo. Igrejas tradicionais, denominações que vêm lá da reforma, muitas delas. Agora, recentemente, saiu algumas igrejas da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, saíram algumas. Aí quando você vai olhar o culto a eles, você não consegue mais perceber que ali seja uma igreja presbiteriana, assim batista, assim bíblica. As pessoas, com o tempo, têm desvalorizado. E a minha resposta para isso, sabe o que é? É a falta de pregações como essas, meus irmãos. De mostrar que Deus não se deixa escarnecer. Como diz lá em Hebreus, Deus é um Deus fogo consumidor. Essa frase está aqui, ó. Esta frase resumida está aqui em abundância. Então, meus irmãos, aqui, especificamente, nessa porção do 7 ao 18, compõe o clímax do primeiro livro, do primeiro capítulo, de forma intensa. Você já ouviu muitas pregações sobre o dia do Senhor. Todos os profetas falam disso. Essa daqui é a mais substancial. Porque será, e aqui diz, de destruição, de terror e de juízo e de consumação. O último verso é de consumação. Por isso, a maioria dos comentaristas acredita que do verso 14 ao verso 18 está conectado com Apocalipse. Ou seja, aqui é algo que já aconteceu em uma medida dura e difícil, mas que não se completou. É aquela ideia de uma profecia que ela tem, algumas delas tem 2 até 3 realizações no tempo. Essa daqui se cumpriu quando a Babilônia fez como juízo de Deus com Jerusalém, levou cativo. Mas o tom, o linguajar, se você comparar com o Apocalipse, é quase a mesma coisa. Aí dá essa ideia de juízo final. Está aqui. Lembra que eu disse, irmãos, não tem coisa pior do que nós criarmos expectativas e a coisa não acontecer do jeito que a gente imaginava. A gente se frustra. Tem crente, eu não digo ímpio, mas tem crente que acha que a volta de Jesus vai ser um negócio assim. Quando eu digo assim, legal vai ser porque vai ser a redenção. Mas dentro do contexto natural da gente aqui, muita gente acha que vai ser um negócio assim, legal de viver, de sentir, vai ser horrível. Vai ser horripilante. Entendeu? Como eu já disse aqui para os irmãos, eu defendo que a igreja não vai ser arrebatada secretamente. A igreja vai ser arrebatada. Mas exatamente no mesmo instante que o Senhor está descendo a sua justiça, a sua condenação, a sua consumação, a igreja vai ser retirada. Esse negócio da igreja ser deixada para trás, vai desaparecendo crente, e fica todo mundo lá no paraíso só esperando o negócio. Não dá, eu não consigo ver isso. E tenho provado para os irmãos aqui, em todos os textos, que a mão de Deus pesou. E aqui é mais um. Judeu morreu, judeu crente e judeu não crente. E antes de eu começar a expor, eu quero trazer isso aqui para um contexto bem nosso. Eu tenho percebido que Deus tem sido muito maravilhoso conosco aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, ó. Porque nós temos falado sobre providência durante as quartas-feiras, e aqui é uma providência de Deus, foi uma providência de Deus. Nós temos falado sobre arrependimento, que é o que causou essa ira de Deus. E nós temos falado de castigo de Deus, né, para os seus. Então, o que é que está acontecendo hoje no nosso mundo?
em respeito a esse pessoal que está aqui, Judá. Agora teve início, né? Já está com tempo aí de uma guerra aí do Iraque com Israel. Ontem, os Estados Unidos já mandou bala lá. Está todo mundo aí meio angustiado, achando que vai começar a Terceira Guerra Mundial. E se começar, galera, pode comprar pincel, tinta, porque nós vamos pintar míssil lá, porque a gente não tem, né? Mas pensa comigo. Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês conseguem associar alguma coisa do que está acontecendo hoje, essa guerra? Pessoas em Israel estão morrendo, pessoas no Iraque estão morrendo. O que é que tudo isso tem a ver com esse texto? Os irmãos conseguem fazer alguma relação? Quem é que está fazendo tudo isso? Será que é obra? Lógico que não. Só de Israel? Será que é obra só do Irã? Deus está por trás disso. E a percepção que eu tenho olhando para esse texto é que Israel, em alguma medida, está sendo castigada. Israel, em alguma medida, está sendo destruída. Aqueles que afrontam o nome de Deus. Iraque, do mesmo jeito. Eu acredito que a porcentagem maior é de destruição. Porque o Iraque, o Hamas, esse pessoal aí, eles odeiam o nosso Deus. Eles são idólatras. Eles são assassinos. Mas certamente deve haver algum cristão ali no meio que está sofrendo. Nós aqui ainda estamos de boa. Mas esse texto aqui, pense esse texto aqui, pregado hoje em uma igreja lá em Israel. Pense esse texto aqui, meus irmãos, ou outros, os demais, pregado em alguma igreja lá, nem que seja escondida no Iraque, ou em qualquer outro país fechado. Nós, brasileiros, e nós, igreja bíblica, precisamos relacionar. Não é à toa que nós estamos falando sobre isso aqui, irmãos. Não é à toa que, de uns tempos para cá, Deus tem levado a nós a olhar para os profetas. Não é. Isso tem relação, meus irmãos. E a principal é essa, um alerta para nós. Será que nós estamos cultuando Deus como de fato Deus precisa ser cultuado? Será que nós estamos esperando Deus voltar? Nós cantamos isso. Na verdadeira perspectiva bíblica, quando você canta essa canção que nós cantamos aqui, o que é que vem no seu imaginário? Como é que você pensa isso quando você está cantando, irmão? Passarinho que deseja voltar para o ninho, eu quero ir. Eu tenho certeza, porque eu vou medir vocês por mim. Quando eu canto essa canção, eu não canto pensando em Deus me matar para me levar para perto dele. Quando eu canto essa canção que nós cantamos aqui, eu canto esperando Deus voltar. Eu não sei vocês. Mas de tanto eu ler isso aqui, de tanto eu estudar isso aqui, quando eu canto essa canção, eu estava cantando ali e pensei assim, rapaz, será que os irmãos estão na mesma pegada que eu? Será que os irmãos estão entendendo o que eles estão cantando? Com um passarinho, eu quero voltar para o ninho. Senhor, eu quero ir, eu quero ir. Será que eles querem morrer? Eu acho que não, ninguém aqui quer morrer. Alguém quer morrer aqui? Não, né? Mas, não responda para mim não, tá? Mas com sinceridade, você pensou na volta de Jesus? Aí você disse, pensei. E como é que você pensou? Como é que está no seu imaginário? Então, vou te ajudar hoje. Vai ser mais ou menos assim. Principalmente do verso 14 ao 18. Pastor, tu é muito pessimista. Não sou pessimista, está aqui o texto. Isso aqui não é Bíblia, irmãos? Então tá aí, ó. Vamos começar? Primeiro ponto aqui, ó. Santo inescapável. Santo por quê? Meus irmãos, onde era que o povo, vou dizer assim, onde é que o povo entrava no ápice maior de pecado e afronta a Deus? Lembre-se, o que mais o povo de Deus e nós também, certo? Afrontamos a Deus é quando colocamos qualquer outra coisa
como prioridade em nossas vidas, e não Ele. É quando nós vivemos segundo a nossa vontade, na vontade dEle. E no caso deles aqui, eles colocavam outros deuses para adorar a Deus. E lembre-se, vou lembrar de novo, todo culto idólatra era regado com depravação. Certo? Todo culto era isso. Os sacrifícios que eles faziam eram em meio à depravação, à bebedeira, ao sexo, de todos os tipos, até com animais. E faziam achando que Deus estava se alegrando. Deus dizia, não foi assim que eu prescrevi o culto. Vocês estão mundanizando o culto. Isso é muito atual para os dias de hoje. Tem muita igreja que parece de tudo, menos uma igreja realmente bíblica. Igreja não é lugar para a gente se emocionar. Igreja é lugar para a gente se devotar ao Senhor. Aí a emoção que vai vir disso, beleza. Igreja não é para a gente ficar rindo. Não é para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Não. Igreja é sempre para dar o termômetro. A igreja bíblica é dar o termômetro. Como é que você está com relação a Deus? Como é que você vê Deus? Qual é a sua perspectiva de Deus? Aí por isso o texto, Deus vai dizer assim, ó. Eu vou mostrar para vocês como é um culto de verdade a mim. Eu sou santo, eu não tolero. E aí ele começa, ó. No culto, isso aqui é interessante, ó. No culto, eu falo. Nesse culto aqui, ó. Esse culto aqui. Que culto é esse aqui? É um culto de vingança do Senhor. É um culto onde Deus derrama a sua ira, a sua justiça. Seja para destruir, seja para disciplinar. Nesse culto, ninguém fala. Só eu falo. E aí ele vai dizer, ó. Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Quem estava comigo aqui em Abacuque, vai lembrar que ele disse isso no verso 20. Abacuque é contemporâneo de Sofonias. Capítulo 2 de Abacuque, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí Deus diz, ó, todo mundo calado. Agora quem vai dirigir o culto sou eu. Quem vai ser o sacerdote sou eu. Eu vou fazer um culto para mim mesmo, para aplacar a minha ira. Não é não? É, olha aí. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. O verbozinho que está aí para cala-te, no original, é uma ordem. Tipo a de tribunal, que quando o juiz chega lá e diz assim, cala a boca. Cala-se, tem que calar. Se o cabo não se calar, ele vai preso. Entendeu? Então, quando eles ouviam esse cálice, no original, era dizer, ó, nem um pio. Silêncio total. Esse negócio de dizer que na presença do Senhor dá vontade de correr, não vontade de pular, conversa fiada. Conversa fiada. Deus não brinca de ser Deus, nunca brincou de ser Deus. Calado. Então é um imperativo, é uma ordem. Cale-se. E por que é um culto? Porque tem a palavra sacrifício aqui. Sacrifício. O ponto é esse. Quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício aqui, irmãos? Vocês não vão acreditar, mas vão ter que acreditar. O sacrifício aqui é o povo de Deus. Por quê? Porque ele já disse. Em outros locais, a afirmação ainda é muito mais completa. 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começa pelo povo de Deus. Começa pelo povo de Deus. Tem muita gente que está preocupada com o pecado dos outros. Diante de Deus, é você.
Tá? É você que vai responder pelo seu. Ninguém vai responder por você, não. Aí o Senhor vai e diz isso. O Senhor preparou o sacrifício. Judá, Jerusalém. Porque o contexto, ó, não deixa outra resposta. Se você olhar para o verso 2, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Aí consumirei. Aí chega no verso 4, ele diz: estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e as lembranças dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. O Senhor vai castigar o seu povo. E quem são os convidados? Aí os comentaristas acreditam, e aí eu estou com eles, que os convidados aí seria a Babilônia, os caldeus, seria o instrumento de Deus. Então, Deus está colocando um ambiente de culto. Ele tem prazer em exercer a sua justiça. Porque ele é perfeito, irmãos. Ele fez isso. Judá sofreu nas mãos dos caldeus. Foram um sacrifício. Eles sentiram na pele. Aqueles que não morreram foram levados cativos. Povo de Deus. Povo de Deus. Será que Deus não está fazendo isso hoje não, lá em Israel? Será que Deus não está fazendo isso hoje não, lá no Irã? Será que Deus não está fazendo isso hoje não, no Brasil? Será que Deus não vai pesar mais a mão ainda sobre o Brasil? Isso é pessimismo? Não, é uma realidade. É só você lembrar, de fato, quem somos nós e onde nós estamos. Nós somos pecadores e vivemos num mundo caído no pecado. Aí presta atenção. Nessa hora aqui eu disse assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu me considero que estou pregando a verdade. Porque aí daquele que não fizer assim. Porque vai começar, o juízo de Deus começa pela sua casa e começa pelos seus líderes. Então, isso trouxe mais paz no meu coração, porque eu vejo o que certos líderes estão ensinando, dizendo que Deus está falando e Deus não está falando. Prometendo coisas que Deus não promete, nunca prometeu. E às vezes a gente fica tão irado, porque Deus não fulmina miserável desse. Olha para a igreja do cara lotada, não tem dificuldade, aparentemente com nada. Não sofre. Não tem perseguição, é aplaudido. Esse texto aqui falou para mim, fala para você. Deus não vai deixar passar em branco. Ele diz aqui, ó, num dia do sacrifício do Senhor, que é o que está no verso 7, todo mundo caladinho e Deus exercendo o seu juízo. Não tem escapatória, ele vai detalhar isso. E perceba a expressão, no dia. Esse dia específico, literalmente, chegou para ajudar. Chegou. Ele diz: hei de castigar as autoridades e os filhos do rei. Olha aí. Aqui é os homens poderosos, que ele fala no verso 14. Não vai chegar a mim. Eu tenho recurso. Esse império não consegue me abater. Vai. Porque Deus disse que vai e foi. Mas olha que interessante. Agora ele vai para todos. E todos os que se vestem como estrangeiros. Aqui inclui todo o povo. Todo o povo que se dizia ser o povo da aliança. Todo o povo que se dizia que tinha Deus como o seu Senhor. E não vivia dessa maneira. E como é que prova que eles não viviam? O texto está dizendo: se vestiam como estrangeiros. Aqui, de uma forma muito objetiva, meus irmãos, o que esse texto está dizendo aqui é que esse pessoal vivia como os outros. Trazendo para os nossos dias atuais,
é aquilo que a gente chama de mudanismo. Há 40 anos atrás, de domingo à noite, quando se caminhava, não vou dizer 40, vou dizer 30 anos atrás, que aí eu tinha entendimento, que eu tinha 20 anos de idade. A gente andava pelas ruas de domingo, a gente conseguiria diferenciar quem ia para a balada, né? Quem ia para forró e quem estava indo para a igreja. Entendeu? Hoje, dá para fazer isso? Não? Dá para fazer isso? Diga com sinceridade, você sai da sua casa, estou indo para a igreja. Aí você vai passando na rua, vê um monte de gente andando, aí você assim, ó, aqueles dali estão indo para a igreja. Hoje está difícil. A gente olha para os rapazes, tudo acochadinho, né? Um negocinho assim, meio sei lá. As meninas, misericórdia, indo para a igreja. Para a igreja. A gente identificava. Aí, o que é isso que a gente deve compreender? É o mundo entrou na igreja. Né? Não se prega mais modéstia. Aqui se prega. Mas por aí, em muitos cantos, não se prega mais a modéstia da mulher, a modéstia do homem, o andar de santificação. Pronto, é isso aqui. O povo de Deus não se percebia mais de tão igual que ele estava com os outros. Ora, trouxe todas as práticas pagãs para dentro do culto a Deus. Aí Deus disse, ó, vou pegar todo mundo. Vou pegar os líderes, vão ser sacrificados. E não era só a morte não, irmãos. Vão perder o direito de me cultuar. Passaram 70 anos sem poder ir para a igreja. Por quê, irmãos? Por quê? Simplesmente porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Porque não consideraram o que Deus sempre dizia. Lembra de Jeremias que a gente leu hoje? Deus disse, eu fiz isso por vocês. Vocês eram fiéis a mim. Mas foram se afastando de mim. E quando se afasta de Deus, não tem outro caminho, é queda. É queda. E aí não tem outra resposta de Deus. Se você é dele, ele vai lhe castigar, vai lhe puxar, vai doer. E se você não é, aí você está ferrado. Uma vez morto, segue-se o juízo. E perceba que a palavra aqui, que se repete, dia, está sempre relacionada a castigo. Olha aí, ó. Castigarei. Aqui é outra classe, ó. E está cheio os nossos dias. Que não seja eu, nem seja você. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedal aos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Aqueles que colocam falas, deuses, em detrimento do Deus verdadeiro. Sabe, parafraseando para os nossos dias de hoje, aquelas pessoas que vão para a igreja não é para ver Deus, é para ver aquele cantor. Sabe? É para ver o testemunho. Não sou contra essas coisas. Um evento, faça um evento específico, mas não diga que é culto. Culto a Deus é coisa séria, ele é o centro e acabou-se. Você quer fazer um lazer, um louvorzão, faça. Beleza. Mas culto não. Culto não é para entreter. Culto não é para a gente dizer, eu gostei do culto. Não. Culto é, eu aprendi, eu adorei a Deus, eu me arrependi, eu cresci em maturidade, em temor a Deus. Culto é para isso. A gente vê nas igrejas aí, é isso aqui, ó. Trazendo ídolos para dentro da igreja. Fulano de tal. Fulano de tal. Trazendo político para dentro dos púlpitos da igreja. Está aí, ó. Castigarei. Então, ó, perceba. Não é vou castigar. Pretendo castigar. Não é qualquer dia, tem um dia específico. E o dia é quando a ira de Deus, quando a paciência dele acaba. Não confunda longanimidade do Senhor como se fosse algo que não tivesse fim. Está aqui um exemplo. Chegou uma hora que ele diz, não dá mais, Jerusalém, Judá, não dá mais. Já venho com o tempo suportando vocês. Eu levanto um profeta, levanto outro. Teve uma época que não tinha profeta, levantei juízes e nada.
vocês continuam, pois agora não tem jeito. Do jeito que eu acabei com os 10 irmãos de vocês, que a Síria acabou com eles, agora eu também vou acabar com vocês. Não vão ter mais o direito de me cultuar. Vão ser escravizados por 70 anos. Deus fez isso. Deus é longânimo? É, mas isso não quer dizer que é eternamente longânimo. Não, tem hora que acaba. Acaba assim Deus agindo através de nações. É o que está acontecendo aqui hoje. Nossos dias, Deus está fazendo juízo, irmãos. Deus está fazendo juízo. E pode ser também através da morte. Né? Deus ceifar a vida do indivíduo e acabou. Porque é dele tanto a vida como a morte. Então ele está no controle de tudo. O que é que a gente aprende aí? Nesses versos aqui? Quando Deus se levanta em juízo, até o mais poderoso deve se calar. Reis deve se calar. Quanto mais nós. A santidade de Deus exige reverência e abandono de tudo por amor a Ele. Então o que é que a gente é chamado aqui? Somos chamados a nos preparar com temor diante da iminência desse dia, que será repetido mais uma única vez. Isso vai ficar bem claro nos versos finais. Mas olha que interessante. Ele disse aqui para nós que é santo, ele faz esse culto a ele e ninguém escapa. E ele vai provar que ninguém escapa aqui, dizendo que é inevitável. Ó. E aqui especificamente, ó, a partir do verso 10, ó, até o 13. Aqui literalmente, ele deixa bem claro que vai começar esse culto que ele falou do verso 7 até o 9. Esse culto que é feito de sacrifício desse povo aqui, que ele vai dizer agora. Vou começar por vocês. Aí de vocês vai ser para fora. O juízo de Deus começa pela igreja e vai para fora. Para justamente tirar esse tipo de gente, né, que está no meio do povo de Deus. E para alertar, levar ao amadurecimento aqueles que de fato é seu povo. E como é que ele faz isso? É implicando. Eu vou castigar. E ele vai dizer aqui, ó, a natureza, como é que isso funciona? Ó. Naquele dia, verso 10, diz o Senhor, se ouvirá um grito, desde o portão dos peixes, e um uivo, desde a parte nova da cidade, e grande lamento desde as colinas. Então aqui ele está marcando posição, pontos reais. Para nós aqui, parece que não faz sentido nenhum. Vai fazer sentido quando eu explicar. Quando ele diz assim, ó, portão dos peixes. Era o portão principal. Era como se aqui em Fortaleza tivesse uma entrada principal. Principal. Ele diz isso, ó. Se ouvirá um grito desde a porta principal. E um uivo desde a parte nova da cidade. Parte nova da cidade seria como é que chama a periferia e aquela parte onde moram os ricos? Como é que chama? Não, mas tem um nomezinho. Chama de subúrbio, área nobre, é nobre? É isso? Pronto. Então vamos, é isso aqui. Vai se ouvir gritos na entrada e no bairro nobre. Uivo, que aí, vê se não consegue perceber. Uivo é quando o indivíduo já está, ele não consegue mais nem gritar, não sai nem mais som de voz, ele está gemendo. Entendeu? É a ideia aqui, ó. Desde a parte nova da cidade e grande lamento desde as colinas. Nessa época aqui, nas colinas moravam mais as pessoas, a periferia. E na parte cidade baixa, né, cidade nova, onde morava, no centro da cidade, onde moravam os nobres. Em a cidade toda. É como se dissesse, Fortaleza toda vai entrar
em um lamento de gritos e uivos. Não sei se vocês viram, agora recente, uma tragédia que aconteceu em Santa Catarina, de um balão. Não sei se os irmãos perceberam, a maior parte das gravações das pessoas, né? Nada contra as mulheres, tá, irmãs? Mas as mulheres, normalmente, elas se desesperam mais. Esse que eu vi de uma mulher, irmãos, ela gritava, ela uivava, é um negócio assim pavoroso que a gente se arrepiava. O pânico dela em filmar as pessoas saltando lá do balão. E depois o balão, aquela parte de baixo do balão caindo, né? Onde tinham 22 pessoas ali, era 23. 8 morreram. Certo? Aí eu me lembrei do texto aqui. Então imagina isso multiplicado por uma cidade toda. Todo mundo gritando, todo mundo uivando. Os babilônicos chegando pela porta principal e pegando todo mundo. Era Deus fazendo isso, era um sacrifício. Era um culto a Deus. Entendeu, irmãos? O que é que Deus quer aqui, irmãos? Quer ser temido. Nessa hora ele quer ser temido. Ele não quer ser visto como Deus do amor, Deus da graça, não. Ele quer ser visto aqui, inevitavelmente, como um Deus irado, um Deus de justiça, que não tolera, ele é santo. Entendeu? A gente está entrando numa dimensão hoje que muitas igrejas pregam Jesus como se ele fosse um Deus, como se ele fosse um Deus assim, fanfarrão, que não se preocupa com nada. Tá certo, meu filho, você errou como aquele pai irresponsável, que o filho faz uma maldade, crueldade, e ele não consegue ver isso. Ele passa a mão na cabeça, Deus não é assim, está aqui a prova. Ele não tolera isso. E ele diz, lamentem, moradores. Lamentem da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Não é diferente de hoje, meus irmãos. Onde é que está a segurança das pessoas hoje? Nas riquezas, no seu bem material. Por que os Estados Unidos é conhecido como a maior potência do mundo? O país mais rico do mundo? Pelo que eles têm. E Deus tocou nisso, exatamente nisso. Naquilo que eles achavam que era a segurança deles. Vocês confiam no rei de vocês? Vai fazer parte do culto, sacrifício. Vocês confiam nos amigos de vocês? Que vocês se vestiram igual a eles? Vocês acham a cidade de vocês bonita, rica? Um centro comercial? Lamentem, moradores. Todos serão mortos. Não vai escapar nenhum. Olha o que é que ele vai dizer agora, meus irmãos. Verso 12, Naquele tempo, e chegou esse tempo para eles, tá, irmãos? Vasculharei Jerusalém, olha a terra do Senhor, com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, olha aí, o Senhor não faz bem, não faz mal. Deus é Pai. Deus é Pai. Escuta isso aí. Ruins somos nós, maus somos nós, Deus não é mau. Só quando eles dizem isso, eles estão comparando a maldade nossa. Mas nós aprendemos que Deus é mau sim, mau com L. Deus usa o mau caratismo do pecador caído para usar, para castigar. Ele usou a imoralidade, a maldade dos babilônicos para usar contra aqueles que deveriam adorá-lo e não adorou. Aqui é contra o povo de Deus, tá, irmãos? Se você não entendeu ainda, do verso 10 até o verso 13, é contra os crentes. É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui hoje, não adianta querer me cultuar. Todo mundo calado em Fortaleza. Todo mundo calado. Vou começar pegando os pastores, os líderes espirituais. E depois vou chegar até vocês, seus mundanos. Vocês acham
que a prosperidade que vocês conseguiram foi porque vocês merecem. Sempre foi eu. Vocês nunca me deram glória, nunca me deram honra. Elas não vão proteger vocês. Eu vou castigar vocês. Eu dou o vinho para vocês plantar, e vocês se agarram com a borra, se embriagam com a borra. Ou seja, vocês não adoram o fruto que eu dei e não a mim que deu fruto. Vocês pensam em cada vez mais gerar lucros, ao ponto até de idolatrar a vinha. Aí o texto diz, ó. E não vai ficar nenhum. Tem uma versão que diz que o vasculhar é como uma lanterna. Aqui está dizendo a minha, né? Naquele tempo vasculharei Jerusalém como lanterna. Sabe? Quer dizer, ninguém se esconde. Entendeu? Ninguém se esconde. Na minha época de moleque, quando a gente ia para o cinema, a gente gostava de assistir filme botando os pés em cima da cadeira da frente, assim, com os pés em cima. Eu fiz isso, irmãos. Eu era filho de crente, eu fiz isso. Eu botava as pernas em cima assim, ó. Aí ficava assistindo. Aí de vez em quando uma lanterna na minha cara, ó. Aí batia nos meus pés para me tirar. Não tinha. Aí quando a fé, outra ali. Não tinha quem, naquela escuridão, ficasse escondido. Tinha um cara olhando, ele conseguia perceber ele lá. Aqui a ideia é essa, ó. Deus vai. Vou me esconder, Deus não me pega. É como se ele tivesse com a lanterna na mão. Epa, te achei, bora. Aí é para celebrar? Não. Apanhar. Apanhar. Aí caiu por terra a expectativa de dizer, o Senhor não faz bem nem mal. O que é que está querendo dizer? Que Deus é neutro. O que é que ele está querendo dizer? O que é que estão querendo dizer? Que Deus não fica preocupado com quem peca. Porque Deus ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. O pecador que não se arrepende, Deus não ama não. Esse é o grande problema. Numa cultura mundial, quando vai se pregar o evangelho, e a gente faz isso sem se perceber, ó. A gente estava falando sobre isso hoje na EBD, sobre arrependimento. A gente faz isso sem querer. A gente vai oferecer o evangelho às pessoas e diz o quê? Qual a primeira frase que sai da boca da gente? Aceite Jesus. Não é não? Aceite Jesus. A gente não consegue dizer, irmãos. Se arrependa primeiro. Me diz, aceite Jesus. E tem uns que dizem assim, aceite Jesus, você vai morar no céu, lugar maravilhoso. Você quer ir para o inferno? Quem é em sã consciência quer ir para o inferno, irmão? Aí você é para aceitar Jesus para não ir para o inferno, aceitar Jesus para ir para o céu? Estou dentro. Mas diga assim, se arrependa. Primeira coisa, de quê? Aí é a hora que tu vai entrar com a faca, ó. Tu é pecador, rapaz. Tu nunca pecou, não? Tu peca. Não, mas ninguém apresenta esse Deus. Está aqui ele, ó. Ele não é neutro, não, irmãos. Nunca foi neutro. Aí o verso 13. Por isso, os bens deles serão saqueados, e foi. Suas casas serão destruídas, e foram. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas, e foi exatamente assim. Plantarão vinhas, está agarrado com uma borra, né? Vão plantar vinhas, mas não vai ficar mais para vocês ficar nela até se esgotar, não, entendeu? Confiança no patrimônio, nos bens, não. Mas não beberão do vinho. Antes tinha um vinho, era para agradecer a Deus, aí ficava com um vinho, uma borra, uma avareza. Agora não fica com nada, nem vinho, nem borra. Acabou-se. Do verso 10 até o 13. É Deus dizendo que Deus não tolera a desobediência em cultuá-lo. Por quê? Porque a crise não era apenas religiosa, mas moral e espiritual. Muitas pessoas hoje vivem como se Deus fosse indiferente, como se ele não visse ou não agisse. Mas Deus sonda cada casa, cada coração, cada vida. Deus examina. E a prova disso é quando ele diz, vasculha Jerusalém, o seu povo. E aí ele sabe quem é o religioso, mas ele sabe, eu não sei, você não sabe. Por isso que, nas palavras, Jesus diz, como é que a gente sabe quem é o joio e quem é o trigo? Não dá para saber. Só o Pai, num dia, ele vai separar, porque é muito parecido, você já deve ter visto.
A semente do joio e do trigo é muito parecida, muito parecida. Mas, pastor, para que eu estou ouvindo tudo isso? Se você é crente, você saiba que você ofende a Deus. Que às vezes você trata Deus como o mundo trata os seus deuses. Para você saber que não é para ser assim. Porque senão Deus vai castigar. E Ele castiga. Castigou esse povo, por que não vai castigar a gente? Não é porque a gente está no período da graça, na nova aliança, que graça é sinônimo de libertinagem, que a gente pode fazer o que a gente quiser e Deus não vai se ofender. Vai. Porque se não fosse assim, a Bíblia seria só de Mateus até Apocalipse. Não teria aqui o Antigo Testamento para nos mostrar essas horroridades que o Senhor faz aqui. Então o Senhor diz, eu sou santo. É inevitável o que eu vou fazer. Ninguém escapa. E agora, no final, meus irmãos, o final aqui é pesadíssimo. É o grande dia do Senhor. É o terrível dia do Senhor. Isso aqui que nós vamos ler, o povo de Jerusalém viveu isso em dimensões que nós aqui não temos ideia. Mas nem se compara quando, de uma vez por todas, o Senhor derramar do seu juízo, da sua ira, no grande dia que se avizinha. Aqui parece uma estrofe de um hino. Por isso que alguns dizem que aqui, repito, em Sofonias, aqui está um hino sobre a ira, a vingança do Senhor. Olha isso, não é? A severidade desse dia, como ela é destacada aqui, irmãos. Olha os verbos que aparecem aí, ó. Está perto o grande dia do Senhor. Perto. Está perto. Vem. Chegando depressa. Atenção. O dia do Senhor é amargo. E nele clamarão até os poderosos. Aí, parafraseia aí. O Putin. Todos os presidentes aí, os poderosos, que se acham poderosos. Nenhum. Verso 15. Esse verso 15 aqui, meus irmãos, é tenebroso. É devastador. Se eu fosse escolher uma palavra para definir esse verso 15, devastador. O verso 16, terror. O verso 17, pânico. O verso 18, miséria e destruição. Palavras que são inadmissíveis para muitas pessoas relacioná-las a Deus. Deus é o Deus de prosperidade, Deus é o Deus de cura, Deus é o Deus de milagre. É, mas Deus também é o Deus de devastação, de terror, de pânico, de miséria e destruição. Não é não? Olha para o texto, verso 15. Aquele dia será um dia de ira. E como será esse dia de ira? Para quem vai receber? Dia de angústia e tribulação. Ninguém gosta de angústia. Ninguém gosta de tribulação. Dia de ruína e destruição. Dia de trevas e escuridão. Olha aí, parece redundância não. Mas é enfatizar que esse dia vai ser dia de nuvens e densas trevas. Olha aí, irmãos. Isso não é algo devastador. Isso aqui, olhando para tudo que nós falamos do verso 7 ao 13, não foi experimentado pelos judeus em toda a sua força. Senão eles não existiriam. E eles existem até aqui hoje. Não é? Então tudo isso indica, meus irmãos, que aqui era Deus já dando lampejos para mostrar para nós, olhe o que eu fiz no passado.
E aí nós olharmos para o presente agora. Quem é que está controlando esse negócio, essa guerra aí? Por que Israel está sendo bombardeada? Está morrendo gente lá. O que é que eu devo pensar, então? É o juízo de Deus, eu estou dando sinais. Eu não estou brincando. Eu sou amor, eu sou justiça, eu sou alegria, mas eu sou também devastação. Deus é o causador aqui, ó. Angústia, tribulação, ruína, destruição, trevas, escuridão, nuvens e dessas trevas. Tudo isso aqui prefigurava, meus irmãos, a nação babilônica, os caldeus. Agora imagine isso aqui associado ao próprio Cristo, lendo lá Mateus 24. Lê lá, meu irmão, vê se não é a mesma coisa, se isso aqui não está ali. Aí depois você vai lá para Apocalipse, veja lá, quando o cálice da ira enche, que Deus vem com seus cavalos. Veja lá se não é isso aqui, esses verbos, essas palavras não vão aparecer lá. Olha aqui o 16. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Aí perceba aí, que já saiu do povo de Deus e está indo. Olha-se o linguajar do verso 16, que é terror, não está ali nas páginas de Apocalipse, no livro escatológico, veja se não está lá. Aí mais uma vez, meus irmãos, ele traz aqui, ó, verso 17, trarei angústia, para que não fique dúvida, porque ele falou diante de angústia e tribulação, mas para quem? Para pessoas, está aí, ó, verso 17, trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas. Apocalipse fala sobre isso. Joel fala sobre isso. Amós falou sobre isso. As pessoas não vão estar tão desorientadas, que é como se estivesse cega, devido ao terror. Mas por quê? Qual o motivo de tudo isso? Está aí, ó. Elas, porque pecaram contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. Deus não é neutro. Não se aplica o final do verso 12. O Senhor não faz bem, nem faz mal. E o que é isso aqui? E olha ele personificando, direcionando. Ó, o sangue dessas pessoas será derramado como pó. Pó. Pó vale alguma coisa? Pó tem algum valor? A ideia do texto quer dizer, ó, a morte não vai ter valor nenhum para mim. Eu vou matar. Deus me perdoe o que eu vou fazer aqui agora. Deus me perdoe se eu tiver. É como se assim, ó, é como se estivesse matando uma barata. Não vale nada. E para confirmar isso, ele diz, ó, e a sua carne será espalhada como esterco. Sabe o que é esterco, né, irmãos? Sabe o que é esterco, né? M-E-R, né? É isso. Tá aí, ó. O que foi que fizeram com Deus para Deus estar tão irado? Pecaram contra ele. Aqui, no caso, trocaram Deus por outro Deus. Começaram a viver com as vestes dos outros deuses do mundo. Ah, meus irmãos. Infelizmente, muitas igrejas, no grande dia do Senhor, muitos seguidores de muitos líderes vão sofrer uma grande decepção. Quando Deus diz assim, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Não, mas eu ia todo domingo, eu louvava. Eu era até o pastor de lá. Eu tocava. Eu era levita. Ai, doido. E Deus disse, apartai-vos de mim, maldito. E o cálice vai ser a sua saída. Não vai ter o que dizer. Já era. Aí o verso 18. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor.
por mais rico que a pessoa seja, por mais poderosa que ela seja, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso não aconteceu por completo com Judá e com os moradores da terra daquela época. Então, tudo indica fortemente que aqui já era um recado do Senhor para nós olhar para esse texto e lembrar: Deus não é neutro. Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é um Deus de milagre, Deus é tudo isso e mais isso. Isso o quê? Um Deus de ira. Um Deus que devasta, um Deus que bota terror, pânico, miséria e destruição. O uso repetido aí, indignação, angústia, ruína. Você pode ler Apocalipse, você vai encontrar essas expressões. Nos selos que são abertos e tal, você vai ver lá. Trombeta. É a mesma fraseologia, é o mesmo Deus. Concluindo, meus irmãos, a pergunta que deve ser feita é: lembra do que nós cantamos? Passarinhos que desejam, né, voltar para o ninho, eu quero ir, estou aqui esperando a tua volta, né? Estou em alerta. A pergunta é essa. Tu, crente aí, está preparado para a volta de Jesus? Está preparado? Tu tem observado como é que o mundo anda? Quando tu olha para esse texto aqui, ele tem relevância, de fato? 3 coisas foram ditas aqui. Primeira delas, verso 7. Cale-se diante de Deus. A segunda, verso 12. Examine-se à luz de Deus, não na sua luz, no que Deus tem a dizer, não o que você tem a dizer. Terceira, sendo crente, corra para Cristo, se abrace com Ele, confie nele, para o amadurecimento, para o fortalecimento da sua fé. Se você não é cristão, se arrependa. E a única pessoa que pode perdoar os seus pecados é o Deus que encarnou como Cristo, que morreu e ressuscitou. E disse: se arrepender, tem a minha salvação. Então, o que nós podemos aprender além disso? Primeira coisa, que Deus faz justiça. O dia do Senhor aponta tanto para o juízo histórico, como esse aqui, não é? Como o outro lado, a Síria, que tudo que Deus disse que ia acontecer com eles, ia levantar a Síria, isso aconteceu também. A Babilônia veio, os caldeus vieram e fizeram exatamente como Deus disse. Aniquilaram e levaram, tomaram tudo deles, tomaram a terra e levaram eles para o exílio. Segunda coisa, o povo que conhecia a Deus seria julgado mais severamente por sua idolatria, apatia e sincretismo. Então não se iluda. É o mesmo Deus hoje. Deus não quer sincretismo dentro da sua igreja, ele não quer apatia. Não, Deus vai fazer isso não. Deus é bom. Você está querendo dizer que Deus é neutro, Deus não é. E Deus não tolera, nunca tolerou, meus irmãos, a idolatria. Que hoje, a gente já aprendeu aqui, né? A maior idolatria é do nosso coração. Pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher, pode ser os seus filhos, pode ser o seu emprego, pode ser a sua casa, pode ser a sua grana, pode ser as suas aplicações, pode ser tudo isso aí, o seu Deus. Não entendi, pastor. É muito simples. Você quer saber se é seu Deus ou não? Pense agora. Se eu perder a minha mulher, se eu perder meu filho, se eu perder os meus bens, se eu perder as minhas aplicações, como é que eu vou ficar? Faça essa pergunta para você. Se você ficar desesperado, ai, não tenho razão de viver, é o seu Deus. É simples. E nunca esquecer
que essa ira de Deus, ela não é porque Deus é egoísta, porque Deus é um Deus arrogante, não. Simplesmente porque Ele é santo. Santo. E, para terminar, isso chama a cada um de nós a responsabilidade. Foi dito também aqui, na EBD, que não é fácil, de dizer para o mundo se arrepender. Porque Jesus, antes de ser preso, ele foi interrogado por Pilatos. Rapaz, estão dizendo que tu é rei, não sei o quê, tal e tal e tal e tal e tal. Rapaz, me explica aí que eu tenho autoridade para te soltar. Jesus ficou calado, só disse o seguinte: ó, nenhuma autoridade foi dada a ti que não venha do Pai. É o seguinte, eu vou, mas quando eu voltar, eu não venho mais como ovelha. Quando eu voltar, vai ser assim. Vai ser assim como, pastor? Verso 14, 15, 16, 17 e 18. Quando Jesus voltar, vai ser desse jeito. É para me ficar com medo? Não, meu filho. Se você é crente, ele não vem para lhe pegar, para lhe jogar no inferno, não. Ele vem para lhe pegar, para levar para perto dele. Ponto. Então, quando Jesus vier, o meu desejo é esse, que o Espírito Santo lembre você. Todas as vezes que você cantar o hino lá, passarinho, não sei o que lá, você cantando, você se lembra. Eita, vai ser um dia difícil. Mas graças a Deus, segundo Lucas, a minha redenção chegou. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que você reflita sobre essa passagem tão dura. Mas no capítulo 2, o Senhor faz o convite ao arrependimento. Há sempre uma graça à disposição. Há sempre uma alternativa. Mas no dia final não vai ter mais. Até lá, nós temos essa incumbência de falar duro, firme, mas mostrar, olha, tem essa opção. Se arrependa, que a graça vem sobre você. Ó. Reúna, verso 1 do capítulo 2, o nosso próximo sermão. Ó. Reúna-se e concentre-se, ó nação, sem pudor, antes que saia o decreto. E o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Hã? É um chamado, olha, rapaz. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado.